Westeros. Westeros é um continente localizado no extremo oeste do mundo conhecido. Está separado do continente de Essos por uma faixa de água conhecida como Mar Estreito. A maior parte da ação em Game of Thrones acontece em Westeros. O autor da série George R.R. Martin afirmou que Westeros é baseado na Grã-Bretanha medieval, mas como um continente de tamanho normal que é aproximadamente do mesmo tamanho da América do Sul da vida real. Historicamente, a maior parte de Westeros costumava ser dividida em 7 reinos diferentes, incluindo todas as terras ao sul da muralha no norte distante. Após a conquista Targaryen, os reinos foram todos unificados em um reino, mas o nome comum persistiu. O título do monarca no Trono de Ferro era o Senhor dos Sete Reinos. Os dois nomes são frequentemente usados de forma intercambiável, embora as terras além da muralha nunca tenham sido realmente parte dos Os Sete Reinos. Pessoas ou coisas de Westeros são chamadas de Westerosi. Westeros é limitado a oeste pelo Mar do Pôr do Sol, ao sul pelo Mar de Verão e a leste pelo Mar Estreito e Mar Arrepiante. As bordas do norte do continente não foram mapeadas, mas acredita-se que se estendam até a calota polar norte. O continente compartilha geografia e geometria semelhantes à Ilha da Vida Real da Grã-Bretanha, e é estreito, com cerca de 900 milhas de largura em seu ponto mais largo, mais longo, estendendo-se por quase 2.000 milhas do Mar de Verão até a muralha que marca a fronteira norte. Dos Sete Reinos. A extensão das terras selvagens além da muralha é desconhecida. O terreno do continente varia imensamente. Existem cadeias de montanhas significativas, como as Montanhas da Lua no Vale de Arryn, as Montanhas Vermelhas de Dorne e as Presas de Gelo. Existem também várias extensas redes fluviais, principalmente o Trident e seus numerosos afluentes, mas também o Blackwater Rache, o White Cliff, o Mandeiro e o Greenblood. O clima varia entre extremos de calor e frio em todo o grande continente. O norte é a única região em que a queda de neve é comum, mesmo em pleno verão ou de anos. Além da muralha, a temperatura se torna ainda mais baixa e hostil, formando as florestas de taiga da Floresta Assombrada, atingindo as regiões verdadeiramente polares das Oterras do Sempre-Inverno, no extremo norte não mapeado. No extremo sul, o terreno torna-se mais quente e árido, e Dorne contém os únicos desertos do continente. Ilhas offshore notáveis incluem Bear Island, Skagos, Iron Islands, Tart, Dragonstone e Arbor. O continente também abriga imensas florestas, como a Floresta Assombrada além da muralha. Ao sul da muralha, dentro dos Sete Reinos, existem 3 grandes regiões florestais, Wolfswold ao redor de Winterfell, Kingswold ao sul de Kingsland e abrangendo a fronteira norte das Stormlands, e Rainwood na metade sul da mesma região. Numerosas áreas arborizadas menores pontilham o continente. Westeros é separada do continente oriental de Essos pelo Mar Estreito e também pela cadeia de ilhas conhecida como Stepstones. De acordo com o mito, os degraus são um remanescente de uma ponte terrestre ancestral que liga Westeros e Essos, destruída em um cataclismo há mais de 10.000 anos. Além do vasto continente oriental de Essos, outras terras são conhecidas. As Ilhas de Verão ficam ao sul de Westeros e há comércio regular entre as ilhas e os Sete Reinos. Também se sabe que existe um continente proibido e quase inexplorado chamado Sotorius a sudeste do outro lado do Mar de Verão, mas há pouco contato entre ele e Westeros. Sabe-se que algumas ilhas existem no Mar do Poente a oeste de Westeros, mas a verdadeira extensão desse oceano é desconhecida. A leste do norte de Westeros fica a ilha de Iben, lar de comerciantes e baleeiros, que ocasionalmente negociam com os Sete Reinos e as cidades livres de Essos. Clima e estações. O clima de Westeros muda de um deserto subártico no extremo norte, além da muralha, para um clima desértico no extremo sul, ao longo da península de Dorne. No curso normal dos eventos, o norte mais distante ainda tem nevascas leves, mesmo nos verões mais longos, enquanto Dorne quase nunca vê neve, mesmo nos invernos mais severos. Westeros e Essos experimentam temporadas de duração variável, geralmente durando pelo menos 2 anos cada. A duração das estações é completamente imprevisível e varia aleatoriamente. Os mestres da Cidadela ficam de olho na duração dos dias para tentar prever quanto tempo a estação atual durará, mas esta é uma ciência inexata na melhor das hipóteses. No momento em que a série começa, o mundo está experimentando um verão que já dura 9 anos, o que é incomumente longo, e os mestres temem que um inverno igualmente longo se siga. Westeros se estende muito mais ao norte do que Essos, por isso é muito mais adversamente afetado por longos invernos, enquanto Essos, que se estende até as regiões equatoriais, é tipicamente mais quente. No norte, os invernos são extremamente cruéis. Os senhores reservam alimentos não perecíveis para armazenamento para o próximo inverno, enquanto muitas das fortalezas mais notáveis do norte são construídas em áreas favoráveis, como Winterfell em fontes termais ou o Forte do Pavor da Casa Bolton em respiradouros vulcânicos.
Alguns castelos, como Winterfell, possuem estufas elaboradas que permitem o cultivo de vegetais mesmo nos invernos mais rigorosos. Apesar dessas precauções, a fome são comuns durante os invernos do norte, e é uma das razões pelas quais o norte tem uma população pequena, apesar de seu grande tamanho. Há uma sugestão de que as longas estações não são de origem natural, mas podem ter se originado de um evento quase mítico chamado Long Night 8.000 anos atrás, quando se diz que os White Walkers usaram a cobertura de um inverno que durou uma geração e uma noite para invadir Westeros. Eles foram derrotados na Batalha do Amanhecer, jogados de volta ao norte mais distante e impedidos de retornar pela elevação da muralha, mas as estações nunca se recuperaram. Os mestres são altamente céticos em relação a essa história, descartando-a como folclore, apesar da presença indiscutível da muralha. Regiões. Os 7 reinos estão divididos em 9 regiões administrativas, 7 das quais eram reinos independentes antes da conquista Targaryen. Cada região, exceto as Terras da Coroa, é governada por uma grande casa, que por sua vez é comandada pelo Reino Trono de Ferro. Essas regiões são, no norte, o Vale de Arryn, as Terras Fluviais, as Terras Ocidentais, as Ilhas de Ferro, as Terras da Coroa, as Terras da Tempestade, a Campina, Dorne, além da Muralha. População. A população de Westeros se estende a muitos milhões, embora uma contagem precisa nunca tenha sido tentada. As principais cidades do continente têm populações na casa das centenas de milhares, e cada uma das grandes casas pode colocar em campo um exército razoavelmente bem equipado na casa das dezenas de milhares. Devido ao seu clima desértico, Dorne tem a menor população total. Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, as Ilhas de Ferro também estão entre as menos povoadas. O norte tem uma das menores populações globais e é a região mais escassamente povoada, com enormes regiões de deserto estendendo-se entre as principais cidades e fortalezas. Enquanto isso, a próspera e fértil Urit é a mais populosa, seguida de perto pelas Riverlands. Westeros é predominantemente povoada por humanos, a ponto de raças sapientes não humanas serem consideradas míticas. No entanto, a existência de tais raças é acreditada por muitos plebeus sem instrução, e até mesmo alguns literatos de Westerosi, como os mestres, reconhecem que raças como os gigantes e os filhos da floresta podem ter existido, embora tenham desaparecido agora. Desconhecido para a maioria, a mais perigosa dessas raças míticas está em marcha mais uma vez. Existem vários grupos étnicos humanos notáveis atualmente existentes em Westeros: Vandals, Primeiros Homens, Povo Livre, Ironborno, Rhoynar, Criança da Floresta, Gigantes, Caminhantes Brancos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!